cumprimentar a todos, renovando aqueles que já o fiz agora há pouco e adicionando aos cumprimentos o doutor Dioclésio, que acaba de chegar, o doutor Marcelo Sequef, enfim, todos os demais, a doutora secretária, a doutora Natália. Então, nós vamos dar início, pergunto a ela se há alguma inversão, só são dois processos, a pauta é curta. Podemos seguir a pauta. E mesmo assim haverá inversão. Não, podemos seguir, desembargador. Podemos seguir a ordem, né? Sim. Muito bem. Eu, diante da composição da nossa terceira Câmara de Direito Público, e como sempre faço, pois é assim que rege o meu espírito, sempre pedindo ajuda, proteção a Deus, para passar à frente, né, das nossas vidas, dos nossos trabalhos, nos orientando nesta manhã para bem decidirmos aqui os feitos. Na sequência, eu peço à doutora Natália que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata de julgamento da Terceira Câmara de Direito Público, realizada no dia 16 de março, publicada no Diário da Justiça, número 9553, de 17 de março, e até a presente data não foi impugnada. A ata em discussão, diante do silêncio, dou a ata por aprovada. Nós vamos iniciar, obedecendo a ordem da pauta, pelo processo de número 1, apelação civil 065821, origem Valença, apelante Jarbas Nogueira Matias, advogados Efraim Paulo Porfírio de Salim e outros, apelado Ministério Público da minha relatoria. Observo aqui que deve ter sustentação, né? Porque, olha aqui, em nome dos advogados do apelante, a apresentadora Lana Nogueira Medeiros, e parece-me que ela está conosco. Então, assim sendo, eu concedo a ela a palavra, pelo tempo regulamentar de 15 minutos para a defesa do seu constituinte. Desembargador, nós temos a doutora Alana e o doutor José Maria. Eu acho que eles querem utilizar os 15 minutos Então, para os dois fazerem. Defender, é prudente que dividam o tempo, viu, entre eles dois. Então, 15 minutos, concedendo a ambos para a defesa. Começando agora, são 9h11. Bom dia novamente, gostaria de cumprimentar os excelentíssimos desembargadores que compõem a Terceira Câmara de Direito Público, cumprimentar o excelentíssimo desembargador relator, a excelentíssima representante do Ministério Público e os demais colegas presentes. De fato, eu e o doutor José Maria vamos dividir o tempo regimental, mas eu serei bastante objetiva. Como tratou o desembargador relator, o caso cuida de uma apelação civil proposta pelo Jarbas Nogueira Matias em face do Ministério Público. Na origem, trata-se de uma ação de improbidade administrativa em que o apelante foi condenado com fundamento no artigo 11, caput da Lei de Improbidade. Após a aprovação da sentença, ainda no ano de 2020, foi apresentado o recurso de apelação. Ocorre que, em 2021, sobreveio a promulgação da Lei 14.230, que promoveu uma série de alterações na Lei de Improbidade Administrativa. Alterações essas benéficas aos investigados, aos acusados. Nesse ponto, iniciou-se uma discussão na doutrina e na jurisprudência sobre a possibilidade de retroatividade dos novos termos da lei. O Supremo Tribunal Federal, analisando a matéria em agosto de 2022, firmou uma série de teses em sede de repercussão geral no julgamento do agravo em recurso especial número 843989. E duas dessas teses têm grande relevância para o caso em questão. Eu vou tomar a liberdade de ler duas delas, são curtinhas. A primeira diz que é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da lei a presença do elemento subjetivo dolo, ou seja, não temos mais aquela modalidade culposa que existia nos termos da lei anterior.
E a segunda tese que influencia no caso diz que a nova lei aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Então, esse é o caso dos autos. Nós temos uma sentença de condenação em primeira instância que não transitou em julgado. Com base nesses novos pontos das alterações legislativas, eu gostaria de destacar 2 aspectos. O primeiro desses aspectos é a necessidade de que fique evidenciado o elemento dolo, que pela nova lei somente é caracterizado com o fim ilícito da atitude do agente. Então, não é suficiente que essa atitude seja voluntária. Há necessidade de que o agente tenha agido perquirindo um fim ilícito, o que não é comprovado nos autos. E o doutor José Maria, quando for usar seu tempo de fala, vai deixar claro aspectos do mérito, das irregularidades formais que foram apontadas pelo Ministério Público e como essas irregularidades não configuram dolo por parte do agente. O segundo ponto é que a redação do artigo 11, que foi o artigo utilizado para a condenação do apelante, passou a exigir que houvesse a caracterização de alguma das condutas previstas no inciso. O artigo 11, ele trata sobre a violação aos princípios da administração pública. Na redação original da lei de 1992, trazia-se nos incisos um rol exemplificativo daquilo que estava previsto no caput. Com a alteração legislativa, essa violação tem que restar configurada por algum dos incisos do caput, o que não ocorre no caso em questão. Inclusive porque a própria sentença é capitulada somente no caput. O juiz de primeiro grau não identificou nenhuma das condutas presentes nos incisos. Então, esses 2 aspectos, com base na nova lei, que é aplicável ao caso, segundo a decisão do STF, a gente reitera o pedido de que seja acolhido o recurso a fim de julgar improcedente a ação de improbidade administrativa, reformando a sentença. O meu momento de fala era para frisar esses 2 aspectos. Como a nova lei, que é aplicável ao caso, vai interferir e trazer essa improcedência da ação de improbidade administrativa. Eu passo agora a palavra ao meu colega, doutor José Maria, para que ele possa adentrar mais nesses aspectos de mérito, como as irregularidades que foram trazidas na petição inicial não configuram atos de improbidade administrativa. Agradeço a atenção. Excelentíssimo senhor desembargador relator, senhores julgadores, reitero cumprimento a todos. Diante da exiguidade do tempo, superadas, excelências, as preliminares arguidas pela doutora Alana, o que admite apenas para argumentar, vamos adentrar no mérito para demonstrar a vossas excelências que o apelante, no desempenho de sua função pública, não teve a vontade livre e consciente de alcançar qualquer resultado ilícito durante a sua gestão à frente do Hospital Regional do Estado de Portela, em Valença do Piauí. Senhores julgadores, a ação proposta, como bem relatado, e a condenação foram baseados unicamente no fato de o apelante, ex-gestor do hospital, ter tido suas contas de gestão referente ao exercício financeiro de 2011 reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Diante disso, eu peço venha a vossas excelências para ler um pequeno trecho da sentença condenatória. Destacou assim o eminente juiz da comarca de Valença do Piauí. No caso dos autos, vislumbra-se que o ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública, encontra-se devidamente configurado, uma vez que o requerido, na condição de gestor do Hospital Regional Eustáquio Portela, à época dos fatos, teve suas contas desaprovadas por terem sido detectadas irregularidades no que tange ao procedimento licitatório, concessão de diárias, despesa com finalidade diversa das atribuições do órgão e ausência de comprovação de recolhimento do ISS. Veja, excelências, pela dicção da própria sentença, se percebe que a condenação decorreu em razão de irregularidades verificadas nessa prestação de contas, as quais redundaram nessa reprovação perante o TCE. No entanto, analisando-se o processo de prestação de contas, nós fizemos questão de juntar
ao processo de apelação esses autos, verifica que aquela reprovação ocorreu por desorganização, por falhas administrativas, falhas formais e não por ato de desonestidade do ex-gestor, não tendo sido verificado, portanto, qualquer dano ao erário ou dolo por parte do gestor ora apelante. E aí eu passo rapidamente essas falhas detectadas. Irregularidades do procedimento licitatório. O relatório da DEFAI apontou, excelência, que foram analisadas 2 licitações cadastradas no sistema de licitação web, situação com relação à aquisição de material de limpeza e higiene, situação que demonstra falta de planejamento, visto que a soma dos valores dos certames ultrapassou o limite estabelecido para aquela modalidade licitatória. Além disso, foram realizados procedimentos licitatórios para contratação de serviço de fisioterapia, de assessoria e consultoria contábil, onde foram constatados a ausência de declaração de recebimento de carta-convite direcionada à empresa convidada, ou seja, também falha formal. Aquisição de combustíveis e derivados, onde se constatou ter havido 2 licitações para o mesmo objeto, situação que denota, de fato, falta de planejamento da equipe. Aquisição de material de limpeza e higiene, onde se verificou a ausência da assinatura do gestor no termo de homologação e a ausência do presidente da comissão de licitação. Prestação de serviço médico sem concurso público, excelências, que é uma situação que fugia completamente à governabilidade do ex-gestor, porque a realização de concurso público para a contratação de médicos, e o gestor precisava contratar os médicos para o hospital funcionar, dependia exclusivamente da Secretaria Estadual de Saúde. Senhores julgadores, em síntese, e sem embargo das responsabilidades íncitas a qualquer gestor público, no caso, o diretor do hospital, há que se ponderar que o hospital possuía, na época dos fatos, uma comissão de licitação que era incumbida de realizar esses procedimentos licitatórios. E, devido à escassez de profissionais naquele quadro funcional do hospital, com uma formação específica na área de licitações, doutor Dioclésio, a comissão foi constituída por servidores com formação, sem uma formação específica na área de licitação e, por conseguinte, não tinham uma habilidade necessária para realizar com rigor, com o esmero formal exigido pela lei de licitação. Outros pontos foram irregularidade na concessão de áreas, onde a DEFAI do TCE constatou a ausência de dados exigidos no decreto 12.807. O apelante desempenhava, além das atribuições do diretor do hospital, a atribuição de médico, que lhe tomava considerável tempo, razão pela qual ele deixava a cargo da equipe administrativa do hospital a análise desses documentos e realmente passava algumas falhas nesse caráter. Assim, ele, como médico do hospital e como diretor, não podia analisar pormenorizadamente todos esses aspectos formais. Um outro ponto, despesa com finalidade diversa das atribuições. Desembargador Fernando Lopes, o hospital pagou despesa com pagamento, com serviço funerário. Foram algumas despesas em caráter excepcional que pessoas reconhecidamente pobres recorreram ao hospital porque não foram atendidos por outros órgãos públicos e o hospital pagou o serviço funerário, autorizou a realização dessa despesa. Foi, na verdade, uma verdadeira ação humanitária por parte do diretor, que se requer de Vossas Excelências a desconsideração, tendo em vista que não houve completamente desvio de recurso público, mas sim atendimento de um dever do Estado que os outros órgãos do Estado não cumpriram naquele município. Um outro, ausência de comprovação de recolhimento do ISS, relativo a empresas que eram tributadas pelo Simples Nacional, e a falha do hospital foi que não anexou nos documentos comprovação de que essas empresas pertenciam ao Simples Nacional. Essas, Excelência, em resumo, as falhas que ocasionaram a reprovação das contas e, por conseguinte, a condenação do ora apelante. Se vê claramente, eminentes julgadores, que são falhas que se caracterizam como de natureza formal, que não podem se caracterizar com a devida vênia, por si só, em malversação de recurso público ou terem sido realizados por vontade livre e consciente do apelante de produzir
um resultado ilícito. Diante de todo exposto, Excelências, o que se requer é o conhecimento, o provimento da presente apelação, com o fito de reformar a sentença de piso e julgar improcedentes pedidos aviados na petição inicial à ação de improbidade administrativa. Muito obrigado pela atenção dispensada. Muito bem, em nome da terceira Câmara, a gente agradece a participação dos advogados e pergunto à doutora Natália, há mais alguma sustentação? Não teremos. Muito bem, então eu vou passar o voto. Os colegas julgadores, o relatório ele encontra-se aí disponibilizado e diante do preenchimento dos requisitos legais, eu conheci da presente apelação. Quanto ao mérito e conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença CO, que julgou parcialmente procedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com condenação nas sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429 de 92. Da inicial da demanda, extrai-se que o Ministério Público Estadual ajuizou a vertente ação com base na cópia do processo remetido pelo Ministério Público de Contas do Estado do Piauí, alusivo à desaprovação das contas do Hospital Regional Eustáquio Portela, na cidade de Valença, Piauí, referente ao exercício de 2011, quando o gestor Jarbas Nogueira Matias, ora apelante. Aduziu o Ministério Público Estadual que houve gravíssimas ofensas aos princípios da administração pública, legalidade, moralidade, eficiência e previsibilidade orçamentária, acarretando em violação aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições públicas. Destacou que restou caracterizada a violação ao artigo 10, inciso 8º da Lei 8.429, de 92, com as condutas de ausência de licitação e fracionamento de despesas, bem ainda aos incisos 9º e 11 também do artigo 10 da Lei 8.429, com as condutas de despesas estranhas à competência do órgão. Apontou outro sim a prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11.5 da Lei 8.429, tendo em vista a contratação do pessoal sem a realização de concurso público. Ainda na exordial, quanto à alegada participação do réu em atos de improbidade administrativa, salientou o Ministério Público Estadual em síntese: impropriedades em processos licitatórios, procedimentos na modalidade convite com irregularidades de ausência da declaração de recebimento da carta convite direcionada às empresas, contratações ilegais de servidores para o exercício da atividade fim, participação de uma única empresa quando da repetição do certame, declaração de recebimento de edital por apenas uma empresa, ausência de mapa de apuração das propostas, objeto já anteriormente licitado em outra modalidade de licitação, ausência de assinatura do gestor em documentos, inadequação da modalidade por ultrapassar o valor legal. Procedimento na modalidade de tomada de preços com irregularidades, de abrangência de objetos diferentes em um único procedimento, sem observância de que as licitações e as contratações deveriam ser autônomas e independentes, procedendo com a avaliação do custo global anual de cada objeto, a fim de determinar a modalidade licitatória adequada a cada espécie. Impropriedades na gestão de pessoas, contratação de prestadores de serviços e a realização de licitação, como também sem realização de concurso público. Despesa com finalidade diversa das atribuições do órgão referente a serviços de funerárias. Com isso, o Ministério Público Estadual pleiteou a condenação do réu às penas do artigo 12, 2 e 3 da Lei 8.429, tendo em vista a prática de atos de improbidade administrativa,
com previsão no artigo 10, caput, incisos 8, 9 e 11, e artigo 11, caput, inciso 5º, todos da Lei 8.429. O magistrado de origem julgou a demanda parcialmente procedente, condenando o requerido por prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, caput da Lei 8.429, com as seguintes sanções: suspensão dos direitos políticos por 5 anos, multa civil no valor correspondente a 3 vezes o valor da remuneração mensal então percebida pelo réu e proibição de contratar com o poder público por 5 anos. E resignado, alega o apelante preliminarmente a inépcia da petição inicial, defendendo não existir lógica entre os fatos e a conclusão. E, no mérito, defende que não houve conduta ilícita, dano ao erário, enriquecimento ilícito, dolo ou má-fé, quando de sua gestão à frente do Hospital Regional Eustáquio Portela, merecendo reforma a sentença qual. Muito bem. Os fatos, senhores julgadores, e argumentos trazidos na exordial, defendendo encontram-se, melhor dizendo, expostos de forma bastante clara. E de forma compreensiva, não havendo que se falar em inépcia da inicial. A peça vestibular, ela preencheu todos os requisitos necessários à propositura e desenvolvimento válido da demanda, descrevendo suficientemente os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Isso aí está claro. Ademais, como é ser disso, considera-se inepta a inicial quando não permite o exercício da ampla defesa, o que não ocorreu no caso em tela. Logo, senhores julgadores, com esses argumentos, eu estou afastando essa preliminar de inépcia da inicial. Bador Fernando. Acompanhe, Vossa Excelência. Doutor Dioclésio. Igualmente acompanhe, Excelência. A unanimidade, afastada a preliminar de inépcia da inicial. Prosseguindo, friso que a questão, o cerne da questão consiste em apreciar a suposta prática de ato de improbidade administrativa por parte do réu e a condenação deste às sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.494, de 92. Acerca do tema, registre-se que a Lei 8.429, melhor dizendo, a Lei de Improbidade Administrativa, sofreu profundas alterações pela Lei 14.230 de 2021. Notadamente, em face de sua índole mais benéfica, confere-se a aplicação retroativa ao referenciado diploma normativo sobre a eficácia retrooperante da novel legislação. Transcreve-se, por oportuno, os seguintes excertos de emendas de jurisprudência, inclusive desta terceira Câmara de Direito Público. Eu trago aqui da palavra do desembargador Olímpio José Passos Galvão. Eu vou fazer a leitura, aqui é curta, aqui diz: em caso não é possível enquadrar a conduta do requerido na hipótese do artigo 10 da Lei 8.429, inciso 10, agir ilicitamente na arrecadação de tributo de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público, não havendo mais que se falar na aplicação do artigo 11, inciso 2 da Lei 8.429. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, por quanto tenha sido revogado pela Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, a qual ser aplicada retroativamente, deve ser aplicada para beneficiar o réu. Apelo conhecido e improvido. Da palavra do desembargador Olímpio José Passos Galvão. Apenas reforçando aí a tese da aplicação retroativa. Temos o outro julgado aqui, nosso tribunal, no mesmo sentido, reconhecendo a aplicação retroativa da lei aos casos ainda em análise e em julgamento, como no caso em apreço,
da retroatividade, portanto, da aplicação da nova lei de improbidade. Da Lavra do desembargador Raimundo Eufrásio, peço permissão para não fazer a leitura. Pontuado isso, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o agravo em recurso extraordinário 843.989 Paraná, afeto ao tema 1199 da sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica. Primeiro, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei de Improbidade, a presença do elemento subjetivo, dolo. A norma benéfica da Lei 14.230, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. A Lei 14.230, no que interessa, aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém, sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Então, no que interessa, né, da leitura desta ementa, é exatamente esse item terceiro, né, que é aplicável ao nosso caso, onde admite a retroatividade da lei no caso em que ainda não houve trânsito em julgado. Nesse contexto, imperioso que o exame da matéria devolvida a essa Corte seja analisada levando em conta as alterações benéficas trazidas pela Lei 14.230. Conforme sentença apelada, entendeu o magistrado de origem, abro aspas, que o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública encontra-se devidamente configurado, uma vez que o requerido, na condição de gestor do Hospital Regional Eustáquio Portela, à época dos fatos, teve suas contas desaprovadas, por terem sido detectadas irregularidades no que tange ao procedimento licitatório, concessão de diária, despesa com finalidade diversa das atribuições do órgão e a ausência de comprovação de recolhimento de INSS, fecho aspas. A do juiz sentenciante, que nem toda desaprovação de contas por descumprimento da lei de licitações gera a automática conclusão sobre a configuração do ato doloso de improbidade administrativa. Entretanto, continua o juiz, analisando os fatos descritos e as inspeções realizadas, verificou-se a presença de elementos mínimos que revelam má-fé, desvio de recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros, dano ao erário, grave violação a princípios, entre outros, entendidas assim como condutas que, de fato, lesam dolosamente o patrimônio público ou que prejudiquem a gestão da coisa pública. Ocorre que, dentre as mudanças na redação da Lei da Improbidade Administrativa, a antiga lei 8.429, inseridas pela citada Lei número 14.230, de 2021, deve ser destacado que o artigo 11, que fundamentou a condenação do réu apelante, passou a exigir a comprovação de dolo in verbis. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente, aí tem a redação atual, essa era a redação anterior, a atual, diz o seguinte, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade, de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Então, a alteração foi a inclusão, né, desse termo volitivo aí na concretização do crime.
Outro sim destaca-se o novo artigo 17, o novo artigo 17C, parágrafo 1º, também acrescentado pela Lei 14.230. O que é que diz esse artigo? Artigo 17, parágrafo 1º. A ilegalidade, sem a presença de dolo que a qualifique, não configura ato de improbidade. Além disso, a revogação do artigo 5º, que previa a modalidade culposa, ratifica essa exigência de comprovação de dolo. Confira-se. Artigo 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Esse dispositivo fora revogado. Relevante também destacar os parágrafos 2º e 3º do artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa. Artigo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11º desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Esse parágrafo foi incluído, pela Lei 14.230, como também foi incluído o parágrafo 3º, que diz que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Bem ainda os parágrafos 1º e 2º do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Eles também foram incluídos pela Lei 14.230. Diz aí o parágrafo 1º do artigo 11, nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto número 5.687, 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovada a conduta funcional do agente público com o fim de obter proveito em benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. O parágrafo 2º aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificadas nesta lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. Então, esses dispositivos são novidades incluídas na Lei de Improbidade pela Lei 14.230. Do cenário apresentado, extrai-se que improbo é o administrador desonesto, não é o inábil. Em outras palavras, o ato ilegal ou irregular distingue-se do ato improbo, o qual enseja comprovação da má-fé e da desonestidade. Essa é a opinião externada pelo ministro Mauro Campbell Marques, no julgamento do recurso especial número 2.208.624. Partindo-se, e é bem recente, é agora de dezembro de 2022, partindo-se, pois, desse pressuposto, a sentença deve ser reformada, na medida em que não restou demonstrado no feito o dolo específico, doravante exigido pela Lei de Improbidade Administrativa. No caso em análise, tem-se que o Ministério Público Estadual apoiou o pedido no processo cuja cópia foi enviada pelo Ministério Público de Contas do Estado do Piauí, que desaprovou as contas do Hospital Regional Eustáquio Portela de Valença, Piauí, sem, contudo, sequer narrar a presença de dolo na atuação do gestor, tampouco apresentou provas nesse sentido. A leitura da inicial revela a ausência de dolo na descrição da conduta. Abro aspas ao trecho da inicial. Por meio do ofício, Ministério Público de Contas, número 037/2013, aquele órgão enviou à 2ª Promotoria de Justiça de Valença cópia de todo o processo que desaprovou as contas do Hospital Regional Eustáquio Portela de Valença do Piauí, procedimento e anexo, referente ao exercício 2011, cujo gestor, entre os meses de janeiro de 2011 a dezembro de 2011, era o senhor Jarba Nogueira Matias Orahel. A Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual do Egrégio Tribunal de Contas detectou falhas que caracterizam atos de improbidade administrativa, fecho aspas. Considerando que a nova disciplina legal, continuo, passou a exigir a presença de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa, tipificado no artigo 11 da Lei 8.429, não é mais suficiente a demonstração de dolo meramente genérico.
Exige-se o dolo específico em todas as hipóteses legais para a configuração da improbidade, conforme a redação da Lei 14.230, que está em vigor e remodelou a antiga Lei de Improbidade Administrativa. Trago aqui uma doutrina, né, que diz o seguinte, abre aspas, o dolo específico, especialmente para os fins de caracterização do ato de improbidade, é o ato eivado de má-fé. O erro grosseiro, a falta de zelo com a coisa pública, a negligência, pode até ser punidos em outra esfera, de modo que não ficarão necessariamente impunes, mas não mais caracterizando atos de improbidade. Né? Aqui é uma jurisprudência aqui de vários doutrinadores, citando a Luana Pedrosa de Figueiredo, né? Luiz Manuel Gomes Júnior, etc. Tá aqui, comentários à nova Lei de Improbidade Administrativa, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2021. Com efeito, não basta mais... portanto, senhores julgadores, já me antecipando ao fim, merece reforma a sentença de origem para afastar a condenação do réu às sanções estabelecidas pelo magistrado da Corte. Por arremate, conforme relatado, pleiteou o Ministério Público Estadual a reforma da sentença do juiz da Corte para reconhecer a ocorrência dos atos de improbidade previstos no artigo 10, 8, 9 e 11 da Lei 8.429. Entretanto, não se conhece do referido pedido deduzido em sede de contrarrazões, eis que formulado em via imprópria. Ante o exposto, conheça do recurso de apelação para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando a sentença COR, para afastar a condenação do réu às sanções estabelecidas pelo magistrado de origem. É com meu voto, desembargador Fernando Lopes. Eu acompanho Vossa Excelência, mediante esse voto muito bem fundamentado e aplicando a legislação atual. Doutor Dioclésio. Igualmente, Excelência, acompanho o vosso voto. Vejo que essa Câmara já apreciou matéria praticamente idêntica, variando apenas as questões de ordem procedimentais, processuais, mas no mérito matéria que nós já apreciamos e eu fiz parte desse julgamento, onde teve como relator o eminente desembargador Olímpio. Acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, muito bem assentado. Pois não, a unanimidade, portanto, foi conhecido e provido o apelo nos termos do voto do relator. Agradecendo a presença dos debatedores, vamos dar sequência à nossa pauta. O item 2, apelação cível 081-3004-37, origem Teresina, segunda vara do Feito da Fazenda, apelante Estado do Piauí, Procuradoria do Estado, apelada Demara Raquel da Cunha, advogada Natália Ravena dos Santos Lima, da minha relatoria. Observa aí a presença do doutor Marcelo Sequef, naturalmente pretendendo fazer a sustentação por parte do apelante, Estado do Piauí, a quem eu concedo de forma honrosa a palavra pelo tempo regulamentado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu consulto se todos me ouvem bem. Perfeito. Estamos ouvindo bem. Perfeito, presidente. Eu gostaria inicialmente de trazer uma saudação respeitosa a Vossa Excelência, desejar um bom dia, um bom trabalho a todos, garantir seu presidente, desembargador Ricardo Gentil, cumprimentar também o excelentíssimo desembargador Fernando Lopes, a eminente doutor Dioclésio Souza, permita mais uma vez, excelência, chamar de desembargador Dioclésio, né? Doutora Marta Celina, ilustre procuradora de Justiça, doutora Natália, secretária dos trabalhos da Terceira Câmara de Direito Público. Bom dia a todos. Senhores julgadores, trata-se de uma ação ordinária proposta pela senhora Demara Raquel da Cunha, visando cobrar
do ente público, o Estado do Piauí, uma pensão especial que foi instituída por uma lei estadual de número 6.612, de 2014, e o cerne da demanda gira em torno, né, dessa instituição, da edição dessa lei, que teria nominalmente citado a Pelada na qualidade de genitora do senhor Aires José da Cunha, que vem a ser uma das pessoas que faleceram na chamada chacina da Meruoca, né? Episódio lamentável que certamente é do conhecimento de todos aqui, e que foi justamente o fundamento aqui nuclear da demanda ajuizada na origem. Em dezembro de 2014, veio ao ordenamento jurídico estadual a citada lei 6612 de 2014, e essa lei é bastante singela, tem ali 2 artigos, basicamente. E há uma disposição no artigo 2º que, nos seus incisos, cita nominalmente pessoas. E uma delas é a Pelada. Em face da edição da referida lei, a Pelada, a senhora Ademara Raquel da Cunha, ela ingressou primeiramente de forma administrativa, requerendo o pagamento dessa pensão, né? Demonstrando ali que reveste a qualidade de genitora lá do senhor Aires, que teria falecido que faleceu, de fato, naquele evento fatídico, né, a chacina da Meruoca, e que, por essa razão, faria jus àquele pensionamento instituído pela lei. Houve, é bem verdade, o julgamento de procedência ali dos pedidos, em que o magistrado, né, prolator da sentença recorrida, condenou o ente público a pagar título de reparação por danos, é assim que consta literalmente na sentença, a título de reparação de danos, 2 salários mínimos vigentes em cada ano, desde a data do ato ilícito, é assim os termos da sentença, e até a data em que a beneficiária venha a falecer, momento em que se interromperá a pensão. Sobre os valores, deverá ser acrescido juros de mora de 1% ao mês. Pois bem, já por essas considerações ali vertidas na sentença, o Estado apresenta algumas razões recursais que, no entender do ente público, devem conduzir a um juízo de reforma. Senão, vejamos, primeiramente, anteriormente à instituição dessa lei estadual que trouxe o reconhecimento desse pensionamento, houve o ajuizamento, já no final da década de 90 do século passado, houve o ajuizamento da demanda que foi autuada, senhores jogadores, sob o número 000-5309, dígito 32, 1999, em que vários genitores, né, parentes dessas pessoas que faleceram nessa chacina, pleitearam indenização por danos materiais, é o chamado dano material em ricochete, né? Quando você tem uma pessoa falecida de quem você depende economicamente, né? Dano material, ali, o pensionamento, né? E o dano moral em razão justamente dessa responsabilização civil do ente público, né? Naquele evento fatídico, aí pelo chamado dano em ricochete, o dano moral. Porém, para o reconhecimento do dano material, como todos nós sabemos, faz-se mistério. Quando o pai pleiteia em relação ao filho o dano material, a demonstração de dependência econômica. Não é um requisito que se presume do pai em relação ao filho. Agora, do filho menor de idade em relação ao pai, sim. Como sendo menor de idade ou inválido, é presumível. É pacífico. Agora, nós estamos falando aqui da genitora pleiteando em relação ao filho.
E vejamos o que foi decidido nesse processo que eu citei de 1999, já com trânsito em julgado. Eu tive o cuidado de consultar já a trânsito em julgado. Na sentença, constou expressamente que, em relação, eu vou abrir aspas, quanto à senhora Aldemara Raquel da Cunha, indefiro o pedido de danos materiais, posto que não comprovada a dependência econômica desta em relação ao filho Aires José da Cunha. Ou seja, há um título judicial transitado em julgado que estabelece que o indeferimento dos danos materiais ali pleiteados sob o fundamento da não demonstração da dependência econômica, porque ela não é presumível, eu repiso, ela deveria ter sido comprovada. E esse capítulo da sentença, ele não foi impugnado pela senhora Aldemara, apelada neste processo. Então, transitou em julgado. Salvo engano, a apelação coube a relatoria do desembargador Paes Landim. Isso aí já está transitado em julgado. Então, ela atravessou um requerimento administrativo, dizendo, olha, foi instituída aqui a lei em 2014, reconhecendo uma pensão em meu favor. Administrativamente, houve um indeferimento. E qual foi a razão para que houvesse um indeferimento? É justamente a não comprovação naquela demanda judicial que citei há pouco, da dependência econômica em relação ao seu falecido filho. Então, ela interpôs ali um pedido de reconsideração, é área administrativa ainda, que foi indeferido, porque ela não inovou, não impugnou justamente os fundamentos daquela decisão primeva, que não acolheu a pretensão de concessão do pensionamento. E aí ela entra com o presente, ingressa com a presente demanda judicial, sob lógica agora, a causa de pedir essa lei estadual. Só que, perceba, a natureza do pensionamento só pode ser de dano material. Não pode ser de dano moral, porque não se admite, na ordem jurídica pátria, um pensionamento, vamos dizer, vitalício, a título de danos morais. Só pode ser a título de danos materiais. E já vimos que a sentença indeferiu o pleito de danos materiais sob a circunstância, sob o fundamento, melhor dizendo, de que a dependência econômica dela, a autora apelada em relação ao seu falecido filho, não foi demonstrada. Então, se a Constituição Federal, senhor presidente, põe a salvo a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido em face de legislações ulteriores, a coisa julgada, formada naquele processo lá da década de 90, ela não pode ser vilipendiada, com a devida vênia, por essa lei de 2014 que instituiu esse pensionamento, aqui reconhecido na sentença como vitalício. Até outro capítulo aqui, das razões recursais, que o Estado impugna, porque houve, e eu já estou adentrando em outro tópico, que é justamente a decisão extrapetita. Porque, em primeiro grau, a autora aditou a petição inicial requerendo que o pensionamento se desse com base na referida lei, falei aqui a lei estadual de 2014, e dizendo que seja pago até, ela diz assim, o aditamento, os valores retroativos da pensão desde a entrada em vigor da lei estadual até o presente mês de agosto de 2018. Percebam, ela estabeleceu um marco final. E o que a sentença acolheu? A sentença acolheu condenar o Estado do Piauí a pagar a senhora Aldemara, que é o atito de reparação de danos, 2 salários mínimos vigentes em cada ano, desde a data do ato ilícito, percebam, e até a data em que a beneficiária vinha a falecer. Ora, é a própria autora que pleiteia até agosto de 2018. A sentença acolhe até a data do falecimento da autora, aqui da apelada. Sentença extrapetita. Ela padece desse vício de nulidade porque concedeu o bem da vida para além do pedido. Então, viola aqui o princípio da congruência, da adstrição, conceder pretensão que desborda justamente dos próprios limites
ali delineados pelo pedido e causa de pedir, né? E uma outra consideração que eu trago a Vossa Excelência é justamente o fato da inconstitucionalidade dessa lei, né, aqui a ser proclamada pela Câmara, incidente tanto, logicamente que isso é uma competência do Tribunal Pleno, né? O órgão fracionário não pode declarar inconstitucionalidade, salvo se já houver jurisprudência formada pelo Tribunal Pleno, o STF já tiver se pronunciado a respeito, né? Reserva do plenário. A cláusula lá do chamado full bench, né? A expressão em inglês. Mas viola a ordem jurídica esta legislação, e seria o caso de se refletir acerca da suscitação do incidente de arguição de inconstitucionalidade a ser deliberado pelo Pleno, se for o caso, conforme estabelece lá, salvo engano, os artigos 948 e seguintes do CPC, porque a coisa julgada formada no processo de 1999, dizendo que a autora não faz jus a pensionamento, no caso, danos materiais, pensionamento civil, justamente porque não comprovada a dependência econômica. Aí vem uma lei, né? Vamos aqui calcular 15 anos depois, 1999 para 2014, e diz que a autora faz jus à pensão, sendo que a decisão judicial transitando no julgado já disse que ela não faz jus à pensão, no caso, de danos materiais. Então, há uma colisão. Veja, coisa julgada, Constituição Federal põe a salvo, junto ao lado do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, e uma lei infraconstitucional, aqui estadual, 2014, que assegura o contrário que a coisa julgada negou. Então, percebam, há uma certa complexidade aqui, não é simplesmente, está aqui a lei estadual assegura, está o nome, está nominada a autora na ação, vamos conceder o pensionamento. Não, há todo um contexto fático jurídico que tem que ser levado em consideração na hora de se decidir. Já falei aqui, eu não irei repisar a decisão extra petita e finalizo, senhor presidente, eminente desembargador Fernando Lopes, doutor Dioclésio, sobre o consectário que foi reconhecido na sentença, aqui a título de argumento subsidiário, em não se acolhendo toda a argumentação aqui, né, de ser improcedente justamente o pleito, porque a coisa julgada formada, rechaçando o dano material, há aqui a possibilidade de se arguir o incidente de inconstitucionalidade da legislação por ofensa que a coisa julgada, a impessoalidade, a moralidade, por se nominar a autora. E agora, caso se superem esses argumentos, inclusive o de decisão extrapetita, trago aqui, anoto que a sentença reconheceu juro de mora de 1% ao mês, quando sabemos que tanto o Supremo Tribunal Federal, regime de repercussão geral, como o STJ, no tema 905 de recursos especiais repetitivos, estabeleceu a constitucionalidade da aplicação do índice de juros de poupança aos débitos não tributários da Fazenda Pública. É o caso, é um débito não tributário da Fazenda Pública, em que não há fixação de 1% ao mês. Já finalizando, para respeitar rigorosamente o tempo, estabeleceu-se que deve ser seguido no período da vigência, a partir da vigência da Lei 11.960 de 2009, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. O que a sentença fez? Fixou em 1% ao mês durante todo o período abrangido da condenação. E não é isso, com a devida vênia, que tanto o STF como o STJ, em teses vinculantes, porque exaradas sob o regime da repercussão geral e repetitivos, no caso do STJ, estabeleceram que é o índice de juros de mora segundo o índice da remuneração da caderneta de poupança. Finalizo dizendo, senhores julgadores, que foram fixados honorários advocatícios, o percentual, sem que haja liquidação. E o CPC estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual nos termos previstos nos incisos 1º a 5º, lá do parágrafo 3º do 85, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Não há liquidação do julgado. Porém, a sentença estabeleceu o percentual em franca colisão com o inciso 2º do artigo 85. Então, faz-se necessária a prévia liquidação para o estabelecimento. Vem-se requerer, então, senhores julgadores, o provimento do apelo do ente público, julgando-se improcedentes os pedidos autorais,
por todas as razões aqui expendidas, subsidiariamente que se reconheça a nulidade por decisão extra petita, que se decote da sentença aquilo que desbordou dos pedidos. E ainda subsidiariamente que se retifique a taxa de juro aplicável, de modo a se adequá-la à tese fixada no tema 905, de especiais repetitivos, e que se postergue a fixação da verba honorária somente para a fase de liquidação do julgado. É o que se requer. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Marcelo. E apreciando a presente apelação, cujo relatório foi disponibilizado, eu informo que conheço da mesma em razão de seus preenchimentos legais. Conforme relatado, a parte apelada assevera que, em 19 de janeiro de 1999, o seu filho, Aires José da Cunha, foi assassinado na conhecida chacina da Meruoca, juntamente com mais 3 vítimas. Informa que, em dezembro de 2014, foi editada a Lei Estadual 6.612 do referido ano, a qual concedeu, a título de indenização, uma pensão especial mensal e individual, decorrente da responsabilização civil do Estado, às pessoas nela especificadas, dentre elas a recorrida, contudo, jamais percebeu a pensão, sendo a única de todos os citados na lei a não ter o seu direito assegurado. Requereu, assim, a condenação do Estado ao pagamento da pensão prevista na mencionada lei, tendo o magistrado da Cor julgado procedente o pleito autoral para condenar o ente estatal ao pagamento a título de reparação de danos, o valor equivalente a 2 salários mínimos vigentes em cada ano, desde a data do ato ilícito até a data em que a beneficiária viesse a falecer, momento em que se interromperá a pensão. Nas razões recursais, o Estado pleiteia o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade parcial da Lei 6.612 de 2014, eis que padece de inconstitucionalidade material por afrontar diretamente os princípios constitucionais aos quais estão jungidas a administração pública, notadamente a moralidade e a eficiência, previsto no artigo 37 da Carta da República, que tem como um dos corolários a economicidade. Ademais, sustenta que se pode depreender de todo o texto constitucional a indisponibilidade do interesse público, porquanto não pode o agente público, seja do executivo, seja do legislativo, dispor do patrimônio estatal sem a devida adequação aos parâmetros constitucionais. Pois bem, em sede de controle difuso de constitucionalidade, admitido pelo Brasil, juntamente com o controle reservado, e tendo em vista o procedimento apontado nos artigos 948 a 950 do CPC, a qualquer juiz ou tribunal é possível declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do poder público. Tal declaração, no âmbito dos órgãos colegiados, no entanto, deverá observar a cláusula de reserva de plenário nos termos do artigo 97 da Constituição. E aí eu transcrevo aqui o mencionado dispositivo. Em síntese, a denominada cláusula de reserva de plenário significa que, abre aspas, observadas as regras do processo civil, a parte sucumbente poderá devolver a análise da matéria ao tribunal ad quem. No tribunal competente, distribuído o processo para uma turma, câmara ou sessão, verificando-se que existe questionamento incidental sobre a constitucionalidade de lei ou ato normativo, suscita-se uma questão de ordem e a análise da constitucionalidade da lei é remetida ao pleno ou órgão especial do tribunal para resolver aquela questão suscitada. Tal orientação prevalece por igual na jurisprudência do STF, abre aspas, a estrita observância pelos tribunais em geral do postulado da reserva de plenário, inscrita no artigo 97 da Constituição, atua como pressuposto de validade e de eficácia jurídicas da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do poder público, fecho aspas, da relatoria do ministro Celso de Mello. No mesmo sentido, o STF editou preceito sumular, de modo que a súmula vinculante número 10, abre aspas, a proteção foi reforçada, né, que diz o seguinte, viola a cláusula de reserva de plenário, prevista na Constituição, artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo
do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Assim, necessário, ao meu sentir, senhor julgador, se faz, antes de adentrar o mérito, suscitar o incidente de inconstitucionalidade, remetendo os autos ao egrégio tribunal pleno. E é assim que eu estou votando, senhor julgador, é no sentido de ser submetido esse incidente ao tribunal pleno para que decida sobre essa questão. É como eu voto. Bardô Fernando. Acompanho, Vossa Excelência. Doutor Dioclésio. Igualmente, Excelência, acompanho, né, o controle difuso de constitucionalidade, uma atribuição do juiz ao tribunal e a reserva de plenário se faz presente nesse caso, acompanho integralmente, Excelência. Pois não. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria apenas pela ordem dos trabalhos. Pois não, pode falar, doutor. Eu agradeço a concessão da palavra, apenas por uma questão regimental e legal, segundo o 948, que citei, inclusive, na minha sustentação, eu peço, venha a Vossa Excelência, para a leitura só da primeira linha, porque diz respeito a essa dinâmica aqui de julgamento. Diz assim: arguida em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara, a qual competiu o conhecimento do processo. Não seria o caso de ouvirmos a doutora Marta Celina para que seja deliberado, em sequência, a questão de ordem aqui do incidente de arguição de inconstitucionalidade? Pois não, doutor. Muito obrigado aí pela a colocação, e eu vou aceitar a sua sugestão e peço à doutora Marta que se manifeste, né, sobre essa questão incidental aqui resolvida. Eu ratifico o parecer do Ministério Público. Então, nesse caso, nós vamos adotar esse procedimento, né, de remeter o feito ao Tribunal Pleno para análise dessa questão incidental, uma vez que foi suscitada e apreciada neste momento. Então, eu estou concluindo a votação dizendo que esta terceira Câmara conheceu, né, e decidiu pela submissão do incidente ao egrégio Tribunal Pleno, né, para que decida sobre a questão. Assim, a gente encerra o julgamento de hoje, dos dois feitos pautados, agradecendo a presença do doutor procurador, né, pela sua sustentação e pela sempre sua, né, prestimosa colaboração com o julgado. Muito obrigado, doutor Marcelo. E a Câmara... Perfeito, eu que agradeço a oportunidade. E a Câmara, eu peço apenas um minutinho para propor um voto de pesar, senhor julgador, doutora procuradora, em razão do falecimento da servidora Verônica Eulálio Alves Freire, né, que durante 3 décadas laborou neste tribunal, né, com muita dedicação, com muito zelo, e que, antes de ontem, passou dessa vida, né, a chamada do Pai. Então, eu queria, ouvindo o Ministério Público, em nome da terceira Câmara de Direito Público, fazer chegar até os familiares dela esse voto em reconhecimento pelos serviços prestados a este egrégio Tribunal de Justiça. Doutora Marta Celina. Eu concordo plenamente e também peço para subscrever essa proposição. Muito obrigado, doutora Marta. Desembargador Fernando. Concordo plenamente. Doutor Dioclésio. Igualmente, Excelência, concordo e acompanho com pesar, né? Acompanho fazendo subscrever também. Se trata de uma pessoa que teve uma grande contribuição a esse tribunal, laborou por muitos anos, prestando serviço à nossa coletividade, acompanho integralmente, Excelência. Prazer. Também quero subscrever, desembargador. Ok, desembargador Fernando. Tá ótimo. Muito obrigado. Então, portanto, por unanimidade, é aprovada o voto de pesar
apresentada por este relator e subscrita à unanimidade por os demais julgadores e pela doutora procuradora. Assim sendo, e não havendo mais nada a deliberar neste momento, eu quero agradecer a presença dos colegas julgadores, o doutor Fernando, doutor Dioclésio, a presença da doutora Marta Celina, da doutora secretária, desejando a todos um feliz dia já e antecipadamente um feliz final de semana. Um abraço a todos. Um abraço, doutor Marcelo Sequer. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Bom trabalho. Bom fim de semana. Fim de semana. Bom dia a todos. Bom dia.